Atanásio suplanta o arianismo no Concílio de Nicéia. O que é isso? Bom, Ário argumentava, se o pai gerou o filho, o pai tem que existir antes. Logo, houve um tempo que o filho não existia. Tá. Atanásio usou o conceito de Orígenes para quebrar essa lógica da seguinte forma. Baseado em Orígenes, Atanásio explicou que Deus não é como um pai humano que decide ter um filho em um momento específico da sua vida. Ele usou a metáfora do sol. O sol nunca existiu sem emitir luz. No momento em que o sol passa a existir, o raio de luz existe simultaneamente. O brilho é gerado pelo sol, mas o sol não é anterior ao brilho no tempo. Assim, o filho é o resplendor da glória do pai. Se Deus é o pai eterno, ele deve ter um filho eterno. Caso contrário, houve um tempo em que Deus não era pai, o que sugeria que Deus mudou. O segundo argumento é diferenciar a geração de criação. Criar é um ato de vontade, gerar é um ato de natureza. Deus decide criar algo que é diferente dele. O que é criado tem início, mas o que é gerado, não. Por quê? Porque ele é gerado automaticamente assim que a substância passa a existir, e Deus não tem início. Ao dizer que o filho é gerado, não criado, Atanásio usou como base Orígenes para provar que Jesus compartilha da mesma essência divina, homousios. Já Ário precisava ensinar que a diferença de natureza entre os dois existia, destruindo o argumento de que Jesus seria apenas uma criatura especial. Então, em relação ao conceito, a paternidade de Deus, para Ário, Deus torna-se pai em algum momento, e antes não era. Já para Atanásio e Orígenes, na lógica divina, Deus é pai eterno, a paternidade é sua essência. O tempo existe antes do filho para Ário. Para Atanásio, o filho é autor do tempo e está fora do tempo, portanto é atemporal. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ao atribuir a eternamente, estamos anunciando que não há princípio, não há criação. Por isso que a profecia do Messias em Miqueias 5:2 diz que as suas origens vêm desde os dias da eternidade. Dias da eternidade alude a essa situação de atemporalidade, sem princípio e sem fim. Por isso que o próprio Jesus se apresenta dizendo, eu sou o princípio e o fim. Então não há início e não há cessar. Em relação ao processo, a criação é uma decisão voluntária de Deus para Ário, mas para Atanásio é a geração da necessidade advinda da natureza divina. O concílio ele vai atribuir, portanto, Jesus como gerado não criado consubstancial, isto é, uma mesma substância. E o concílio de Nicéia, o que seria de fato? Bom, precisaríamos de algumas horas para investigar e expor o concílio de Nicéia, pois nele há especificidades constitutivas muito próprias. Para este momento, vale ressaltar que é um concílio, uma reunião de cardeais, uma reunião de autoridades religiosas a pedido do imperador, e que é uma resposta para uma crise multidimensional que ameaçava até desestabilizar o Império Romano. E as causas fundamentais são teológicas, políticas e religiosas. Causas ideológicas, ou causas teológicas, no caso, a divisão em Alexandria, porque Ário, ao entrar em conflito direto com a sua autoridade imediata, que é o Alexandre, ele vai ocasionar uma disputa política local, que gera instabilidade social. Relatos da época dizem que mercadores, marinheiros, discutiam metafísica nos portos e essa discórdia ela escalava para conflitos, para agressões, para violência, por meio da qual misturava-se ódio político com divergência de pensamento acerca da natureza de Jesus. E isso gerava uma forte estabilidade local. Também devemos associar a questão do imperador Constantino, que havia acabado de unificar o Império Romano após décadas de guerras civis, que já assolavam o Império ali desde o final do século III. Então Constantino utilizava o cristianismo como um cimento unificador do Império, um império e uma fé. Constantino percebeu que a igreja dividida resultaria em fragilidade para a política imperial. O papel do imperador, por exemplo, que sempre deveria ser, de forma mítica, um conciliador, ele vai se apropriar do Concílio de Nicéia para convocar uma reunião através da qual o poder do imperador e o poder da unidade imperial seriam assegurados.
estabelecendo um modelo de cesaropapismo, isto é, a intervenção do imperador na igreja por meio do Estado. Misturava as funções de líder político e supremacia religiosa. Haviam também divergências internas que foram amainadas durante o concílio. Data da Páscoa, a questão de Melécio, que é um conflito ali no Egito, sobre como tratar cristãos que haviam negado a fé durante perseguições, porque o colonialismo romanista na África, ele também gerava conflitos com as culturas locais. A estrutura hierárquica, os patriarcados de Roma, Alexandria, Antioquia, qual deveria ser a sua extensão de poder? Então o concílio ele vai demandar essas divergências administrativas internas. Muito bem? E é muito importante lembrar que, ao fim, resultou-se na redação do Credo de Niceno, que se tornou a base do pensamento comum por décadas, até com influência política. Mais tarde ocorrerá o Concílio de Constantinopla. E não devemos esquecer, acho que um ponto importante também do Concílio de Nicéia, foram cerca de 1.800 bispos, líderes, 1.000 ali do Oriente, 800 do Ocidente, e que eles vão trabalhar, né, os temas principais. E esse vai ser o primeiro dos grandes concílios que pretendia unificar a igreja toda. O imperador Constantino ele vai convocar o concílio, mas ele não vota. Tá? Ele preside ali simbolicamente. E é interessante que tudo isso acontece no verão de 325. Né? E toda a Ásia Menor manda representantes. A importância do evento não pode ser negada. Tá? Representantes vieram de praticamente todas as partes do Império Romano. Porém, algumas questões ficaram abertas. E aí você tem o Concílio de Constantinopla, em 381, que é convocado pelo imperador Teodósio, que objetiva fechar qualquer brecha e blindar a teologia cristã contra as lógicas gregas perniciosas, através de Ário e seus seguidores, que ainda tentavam encontrar, digamos assim, espaço para confundir as pessoas. E a partir do Concílio de Constantinopla, a divindade do Espírito Santo é reforçada, porque no Concílio de Nicéia, a ênfase era sobre a divindade de Jesus Cristo e a relação com o Pai. Aí você já fecha a questão da revelação bíblica sobre a Trindade, porque vários textos bíblicos que demonstram o Espírito Santo com atributos divinos foram também debatidos, investigados, e isso vai ser incorporado à regra de fé. Para se ter ideia, os arianos diziam, né, que Jesus foi criado no início dos tempos, mas a partir do Concílio de Constantinopla, assume-se João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, Apocalipse capítulo 1, como base de fé. E ao tomar esses três capítulos, João capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e Apocalipse capítulo 1 como base de fé, você encontra ao lado de outros versículos complementares que Jesus é antes de todos os séculos. Portanto, o Filho tem eternidade absoluta fora da cronologia humana, muito além do tempo. A encarnação é real, a habitação no corpo físico também foi real, e isso é muito claro. Né? E a partir do imperador Teodósio I, o credo se torna uma lei. E o arianismo deixa de ser uma opinião alternativa e passa a ser um crime de Estado, o que também é ruim, porque você criminalizar a opinião alimenta visão ditatorial autoritária. E isso descamba, não deixa de ser uma artimanha diabólica, para descambar a contaminação, desdobrar-se a contaminação dos processos eclesiásticos. A igreja não tem que se envolver com autoritarismo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas seitas atuais, como Testemunho de Jeová e derivados, abraçam ideias arianas contra a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Espero ter sido útil e vamos observar agora, no ponto 9, a natureza, o termo gerado e a eternidade.